Os Novos Guerreiros. Essa HQ nunca chegou às prateleiras, mesmo assim se tornou uma das revistas mais odiadas da história da Marvel. Em março de 2020, a editora divulgou um trailer de um reboot de Os Novos Guerreiros, apresentando 5 novos personagens. Em poucas horas, a internet entrou em ebulição. Entre os heróis estavam Trailblazer, Bee, Screen Time e, em destaque, Snowflake e Safe Space. Parecia piada, mas não era. Aquela era de fato a escalação oficial da Marvel. Totalmente sério, totalmente oficial. A reação negativa foi imediata. Votos contrários se acumularam no YouTube. Tópicos no Reddit se multiplicaram e youtubers especializados declararam que aquilo representava a morte da dignidade da Marvel. A repercussão foi tão forte que a Marvel chegou a desativar os comentários do vídeo. Os criadores tentaram explicar o conceito. Snowflake e Safe Space teriam sido pensados para ressignificar insultos e explorar traumas. Mas os fãs não compraram a ideia. Chamaram de um exemplo vergonhoso de politicamente correto. No fim, o quadrinho jamais foi lançado. Depois do trailer, a Marvel permaneceu em silêncio, sem novas prévias, sem menções digitais, sem nada. O projeto foi discretamente cancelado, tornando-se um verdadeiro livro fantasma. A percepção negativa só cresceu. Para muitos, não parecia um projeto de paixão, mas uma ideia de uma reunião corporativa pensada para viralizar no Twitter. Não era apenas os nomes, era a forma como a Marvel apresentava a equipe, como algo consciente para jovens modernos, mas sem a substância real. Até mesmo os fãs mais antigos de Novos Guerreiros originais se sentiram insultados. América Chaves. Essa série não apenas errou o alvo, ela desencadeou uma reação em cadeia que ecoa até hoje. Quando a Marvel deu à heroína sua primeira HQ solo, as expectativas eram altas. América Chaves já havia brilhado nos Jovens Vingadores, conquistando aclamação como a primeira heroína latina LGBTQIAP+, da editora e mostrando potencial para liderar uma nova era. Mas no título solo, lançado em 2017, tudo se complicou. Desde a primeira edição, os leitores ficaram confusos. A arte era inconsistente, mas foi a escrita que gerou críticas mais duras. América falava quase exclusivamente por hashtags, gírias e referências estranhamente acadêmicas. Algumas páginas pareciam um verdadeiro feed de Tumblr, outras um trabalho universitário. A trama se desviava com frequência, os diálogos soavam artificiais e, mesmo entre os fãs animados, poucos conseguiam reconhecer aquela versão da personagem. As vendas despencaram rapidamente. A primeira edição ficou no top 100, mas na quinta já havia caído para fora do top 300. Youtubers expressavam frustração e a crítica negativa se espalhou. O fato de a roteirista Gabi Rivera admitir que não era leitora de quadrinhos antes de trabalhar na Marvel só aumentou a polêmica. Os críticos elogiavam a ousadia da voz narrativa. Os fãs, porém, diziam que a história carecia de direção e de identidade além da própria da América Chaves. Após apenas 12 edições, a série foi cancelada. América Chaves voltaria em HQs de equipe e eventualmente no MCU, mas sua carreira a solo se tornou símbolo de um problema maior. Como um bom personagem pode se perder quando a escrita prioriza slogans em vez de consistência. Ta-Nehisi Coates no Capitão América e no Pantera Negra. No papel, a fórmula parecia infalível, um escritor aclamado, personagens icônicos e profundidade política. Porém, quando Coates assumiu Pantera Negra em 2016 e Capitão América em 2018, algo curioso aconteceu. A crítica o aplaudiu, mas o entusiasmo dos fãs não acompanhou. A principal reclamação? O ritmo. Ambas as séries eram carregadas de monólogos e pouca dinâmica. O arco Império Espacial de Pantera Negra, por exemplo, mergulhava em longos debates filosóficos sobre liderança, identidade e pós-colonialismo. Ao longo das páginas e páginas, o Capitão América passava mais tempo refletindo profundamente do que lutando. Os leitores esperavam ação ousada, mas encontraram sermões e conflitos internos. Ainda assim, a narrativa de Coates recebia respeito. Ele trouxe peso literário e viés político, e sua fase em Pantera Negra chegou a ser considerada uma das melhores HQs do ano por vários veículos, mas nas lojas o número de leitores despencou. De 167 mil exemplares no primeiro arco para menos de 25 mil no segundo ano. Alguns fãs diziam que os personagens pareciam mais coadjuvantes em suas próprias histórias, usados mais como plataformas para ideias do que para personalidades ativas. A divisão aumentou quando Coates iniciou sua fase no Capitão América, retratando um governo dominado pela Hydra e um país mergulhado em crise ideológica. Achei nada sutil, né?
Parte do público o aplaudiu pela ousadia. Outros acharam a visão monotemática e prolongada demais. No fim, as vendas em edições encadernadas foram sólidas, mas o público mensal praticamente sumiu. Coates deixou os quadrinhos pouco depois, e os fãs ainda discutem se ele elevou a mídia ou afastou de suas raízes. Filhos do Átomo! Anunciado como a próxima geração de mutantes, esse título prometia energia digna dos X-Men. Mas quando Filhos do Ato finalmente chegou em 2021, o impacto foi mínimo. O lançamento sofreu mais de um ano de atraso e veio justamente no meio da era Krakoa, o que o deixou com um ar de produto fora de sincronia. Ao abrirem a revista, os leitores se depararam com uma proposta confusa. Era um grupo de adolescentes obcecados pelo X-Men, usando tecnologia para imitar seus poderes. O conceito já gerou ceticismo, mas foram os diálogos que realmente incomodaram. Cada personagem falava como se fosse patrocinado pelo TikTok. Gírias, hashtags e linguagem caricata da geração Z enchiam as páginas. Parecia ter sido escrito por alguém que só conheceu adolescentes através de uma embalagem de cereal. A crítica tentou vender isso como autenticidade juvenil. Os fãs discordaram. E o problema maior, nenhum dos personagens tinha profundidade real. Eles não eram mutantes, não enfrentavam dilemas típicos dos X-Men, apenas faziam um cosplay caro com dispositivos mal explicados. O tom variava entre drama escolar superficial e trama de super-heróis sem peso. As vendas começaram modestas, com cerca de 38 mil exemplares na primeira edição, mas caíram para 15 mil já na quarta. Após apenas 6 edições, a série foi encerrada. Mulher Hulk! Jennifer Walters já foi muitas coisas. Advogada, vingadora, heroína que quebra a quarta parede. Mas em 2022, a Marvel lançou um reboot suave e os fãs mal a reconheceram. A nova série mergulhou no cotidiano, deixando de lado o drama jurídico e a ação para apostar em tramas românticas, encontros para chá e painéis de moda. Os críticos aplaudiram a mudança de tom, a chamando de charmosa e refrescante. Mas os fãs antigos, porém, não aprovaram. A inteligência e a força da personagem pareciam minimizadas. Uma edição se concentrava na limpeza do apartamento e fofoca com Patsy Walker, outra em dilemas amorosos e cupcakes. Muitos leitores começaram a se perguntar se aquela ainda era a mesma mulher Hulk que já enfrentou o Coisa ou defendeu casos perante juízes cósmicos. As redes sociais entraram em debate. Defensores viam aquele lado da personagem divertido. Os críticos acusavam a Marvel de transformá-la em uma namorada peculiar sem relevância alguma. O fato de o quadrinho ter sido lançado logo após a série She-Hulk no Disney Plus, que também enfrentou críticas semelhantes, só aumentou a polêmica. As vendas começaram bem graças às capas variantes e ao hype, mas caíram rapidamente, tirando o título do top 100 em poucas edições. Embora a roteirista Rainbow Royal defendesse a proposta como uma redefinição, a desconexão com os fãs persistiu. Para muitos, a temporada de 2022 deixou de lado o que fazia Jennifer uma heroína icônica, e restou a sensação de que a verdadeira parte super-heróica estava sempre prestes a começar, mas nunca começava. Coração de Ferro! Quando a Marvel apresentou Hugh Williams, não estava apenas criando uma nova heroína, estava substituindo um. Com Tony Stark morto, surge uma garota prodígio de 15 anos no MIT que constrói sua própria armadura caseira. A estreia gerou enorme atenção, mas a execução levantou questionamentos. A rejeição não veio pelo fato dela ser jovem ou negra, mas pela velocidade com que foi colocada no centro do palco, sem preparação, sem arcos elaborados, sem grandes obstáculos. Riri constrói a armadura em seu dormitório, recebe a bênção do Tony Stark por um holograma de IA e, de repente, já estreia como Coração de Ferro. Para muitos leitores, parecia que estavam sendo ordenados a se importar com ela antes mesmo de a conhecer. Sua série solo, lançada em 2018 e escrita por Eve Wing, teve um início sólido, mas dependia demais de diálogos expositivos e lições morais. O elenco de apoio era pequeno, e os vilões raramente duravam mais de 2 edições. Apesar de elogiada como um modelo inspirador, críticos e fãs apontaram a falta de personalidade. As vendas caíram rapidamente, de mais de 40 mil pedidos na primeira edição para menos de 20 mil já na quinta. A revista foi cancelada após 15 edições, e Riri passou a aparecer em HQs de equipes como Champions, onde muitas vezes era ofuscada por personagens mais estabelecidos como Miles Morales e Kamala Khan. Eu não sou a Estelar. Essa HQ não gerou apenas críticas, virou alvo constante de ataques online. Quando a DC anunciou Eu Não Sou a Estelar, uma graphic novel para jovens adultos estrelada por Mandy, filha gótica e rebelde da icônica Titã Estelar, os fãs ficaram céticos.
Na trama, Mandy despreza super-heróis, rejeita o legado da mãe e passa a maior parte da história lidando com dramas do ensino médio. O título já deixava claro, ela não é estelar e nem quer ser. Escrita por Mariko Tamaki e ilustrada por Yoshi Oshitani, a obra foi concebida como uma história de amadurecimento, mas muitos leitores enxergaram nela um desabafo autobiográfico disfarçado. Mandy parecia uma projeção direta da autora, enquanto a Estelar, antes uma guerreira confiante, era retratada como uma figura quase constrangedora e caricata. A relação mãe-filha soava forçada e os elementos de super-herói eram quase inexistentes. Assim que as prévias foram divulgadas, a reação negativa foi imediata. Youtubers e usuários do Twitter criticaram duramente, e o livro acumulou avaliações de 1 estrela na Amazon. Embora críticos destacassem o lado ousado e emocionalmente cru, muitos fãs classificaram a obra como condescendente e anti-fã. A DC não fez grandes esforços de marketing e as vendas foram fracas, com algumas lojas nem sequer colocando o título no estoque. Para quem finalmente o leu, a conclusão foi unânime. Não era uma homenagem aos Novos Titãs, mas sim uma negação de tudo que eles representavam. Marvel Voices Pride. O lançamento parecia uma vitória. Antologias únicas como Marvel Voices Pride e entre outras surgiram para destacar personagens e criadores de grupos subrepresentados. Porém, quando chegaram às prateleiras, a comemoração deu lugar às críticas. Cada edição reunia pequenos contos de 5 a 7 páginas, com um pouco enredo e diálogos pesados. Alguns eram homenagens sinceras, outros pareciam cumprir uma lista de presença de representatividade. Personagens como o Homem de Gelo, América Chaves e Estrela Polar apareciam com frequência, mas quase sem fazer nada relevante. O foco estava mais em declarações do que em construir histórias duradouras. Embora críticos elogiassem a iniciativa, muitos leitores passaram a chamá-la de marketing de diversidade em forma de HQ. As edições do Orgulho foram especialmente criticadas. Alguns acusaram a Marvel de usar personagens LGBTQIAP+, apenas em junho, sem continuidade no resto do ano. Houve casos como o de Somnus, introduzido em uma dessas antologias e depois totalmente esquecido. Embora parte do público defendia a representatividade, outros viam o produto como algo feito para viralizar, não para conectar. Apesar das boas vendas iniciais graças às capas bonitas, muitas lojas relataram baixa retenção na lista de compras. A linha continuou anualmente, mas raramente expandiu os personagens para séries próprias ou equipes principais. A intenção era clara: o produto era um memorando de marketing do mês do orgulho da diversidade. Homem de Gelo. Por mais de 50 anos, Bob Drake foi um dos X-Men originais, brincalhão, impulsivo e confiante. Mas em 2015, a Marvel mudou seu rumo de forma abrupta. Durante uma conversa com a jovem Jean Grey, o Homem de Gelo simplesmente foi tirado do armário quando a Jean Grey leu somente em voz alta. Não houve arco de construção, nem prenúncio. A cena marcou uma das mudanças mais polêmicas da história dos X-Men. Os fãs não se incomodaram com a ideia em si, mas com a forma repentina como foi feita, ignorando décadas de relacionamentos heterossexuais do personagem. Críticos elogiaram como um passo progressista, mas leitores antigos questionaram se era evolução ou imposição editorial. Em 2017, a Marvel lançou uma série solo escrita por Sina Grace, centrada em Bob explorando sua identidade e se assumindo para os amigos. Porém, as histórias eram marcadas por humor constrangedor, mudanças bruscas de tom e diálogos que pareciam mais postagens de redes sociais do que falas orgânicas. A ação ficou em segundo plano, e mesmo entre apoiadores da mudança, muitos sentiram que a essência de Bob havia se perdido. As vendas caíram e a série foi cancelada após 11 edições. Mais tarde, Grace revelou em um texto no Medium que a Marvel não lhe deu apoio e ainda o culparam pela reação negativa dos fãs e ficaram excluindo ele das reuniões internas. Hoje, o legado de Bob nos X-Men ainda segue intacto, mas sua fase solo é lembrada mais pelo momento editorial do que pelo conteúdo. Fate. Quando a Valiant lançou Fate Herbert em sua própria série solo em 2016, o entusiasmo foi grande. Uma super-heroína plus size, inteligente, otimista e nerd parecia trazer um frescor necessário. Fate já era querida por sua participação na equipe Harbinger, mas em sua série individual, algo se perdeu. O ritmo desacelerou, os vilões ficaram caricatos e os roteiros apostaram demais em linguagem de blogueiro e sátiras da mídia. Um arco mostrava Fate enfrentando um vilão de reality show, outro trama sobre paixões por celebridades e manipulação nas redes sociais. Era menos uma HQ de super-heroína e mais um comentário leve sobre cultura pop.
Apesar dos elogios à mensagem de positividade corporal, fãs começaram a se afastar. Muitos sentiam que a personagem servia mais como um símbolo publicitário do que como uma heroína com histórias marcantes. As ameaças raramente pareciam reais e o peso dramático era baixo. A série passou por relançamentos e minisséries, mas nunca ganhou o espaço central que a Valiant esperava. As vendas iniciais foram modestas e nunca cresceram, mesmo com capas bem trabalhadas e campanhas promocionais. Em 2018, Fate já havia perdido protagonismo em seu último arco solo, que passou despercebido, sem crossovers importantes e sem retorno nos relançamentos. O discurso era forte, a mensagem era boa, mas as histórias não tinham impacto suficiente para sustentá-la. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e fique em segurança e até mais.